Internautas de Itapipoca, o abraço do professor Ivan Paixão. Prosseguindo na sequência dos vídeos sobre a história de Itapipoca, neste momento estou passando para o teu celular o vídeo número 18, 18º vídeo, sequenciando a história econômica, social e política de Itapipoca. A Itapipoca das histórias a seguir se constituía em uma população menor, praticamente todos se conheciam, e havia consistente entrelaçamento de casamentos. Os habitantes da cidade e do município disputavam de tempo, longe estavam do estresse da modernidade, horas de conversa para a maioria deles era necessário, porque não tinha tanta exigência no que fazer. Em tempos de pouco dinheiro, pequenos negócios e a estagnação era evidente. A cidade do sopé da serra da Uruburetama era limpa e arrumada. As calçadas destinavam-se aos pedestres. As ruas estavam reservadas literalmente para os veículos. Poucos, é verdade. Na maioria, carroças e animais de selas ou encangalhados, transportando os gêneros vindo dos sítios e das fazendas pelos comboieiros. Assim, nas tardes de pouco ou nenhum movimento comercial, era propício aos proprietários do pequeno quadro comercial, dos pequenos negócios, sentarem em frente a outros comércios no centro e de lá cada um pastorava o seu. Além disso, outros amigos chegavam e as conversas rolavam, naturalmente sobre o assunto em evidência em tempos de pouca novidade. A rádio quase não existia. Televisão era um veículo de comunicação desconhecido no município. Fatos políticos eram escassos e até o chefe da edilidade, vez por outra, fazia parte do bate-papo. Contudo, as histórias eram contadas às vezes com formato de crítica aos amigos. Naquela tarde, falavam de caçadas e alguém lembrava a história do caçador que dizia que nunca havia perdido um caboré. E prosseguindo, narrava o fato. Segundo o criador da história que se segue, o caboré era daqueles maiores, o caboré de orelha. Estava pousado num pé de pereiro na beira do caminho. O caçador encarou a ave e a ave encarou o caçador. Ora,
Pela experiência de outras situações idênticas, o homem resolveu voltear em círculo em torno da árvore que o caboré estava pousado. Enquanto isso, a ave, de olhos fixos no caçador, também girava o pescoço sem perder o homem de vista. Após 4 voltas, o caçador ouviu pancada leve no chão, sobre as folhas. Em seguida, outra pancada, esta mais forte, sobre a folhagem seca e fofa. Embaixo do pé de pereiro era, respectivamente, a cabeça no primeiro momento e depois o corpo da ave que caiu quando foram apartados pelo pescoço em consequência daquela ave ter continuado rodando a cabeça, acompanhando o caçador todas as voltas que ele fazia, rompendo o pescoço, caiu de um lado a cabeça e depois o corpo do caboré. Essa é uma das histórias para provocar riso, para que as pessoas pudessem compreender que Itapipoca tinha os seus contadores de história, os seus casos e as suas particularidades. O carnaval se aproximava. Os preparativos estavam sendo incrementados para que o Clube Social Imperatriz pudesse receber os foliões durante aquela quadra momina, como acontecia nos anos anteriores. Doutor Antônio Martim de Carvalho, médico, que também foi prefeito de Itapipoca, na condição de presidente do clube, decidiu o aprove-se dos demais membros da diretoria que a orquestra do maestro Frota tocaria naquela ocasião. Além do maestro Frota, que tocava pistão, também tinha o Rurik no trombone de vara, o Zé Galeriano no banjo, o Caboré na bateria e o Piticão no pandeiro. As festas eram calmas, embora em cada mesa tivesse consumo de bebida alcoólica. Mas a diretoria estava atenta e os eventos aconteciam com ordem e respeito, mesmo porque a frequência era seletiva, somente adentrava as festas do clube, naquele tempo, pessoas da sociedade acompanhadas com seus familiares, que eram os naturais ocupantes das mesas, quase sempre cativas, na grande maioria das festas que o Clube Social Imperatriz promovia durante cada ano. Fora do clube estava o Sereno, nome dado ao grupo de pessoas que pelas fendas do muro observava os dançarinos ou acompanhava a entrada dos participantes do evento para o interior do recinto. No Sereno estavam também as bancas vendendo café, bolo e outras iguarias caseiras. Delas, as mais antigas vendedoras eram a Antônia Gomes e a Raimunda Clemente. Pelas tantas da madrugada, aparecia na frente do clube, junto àquelas bancas, o Zé Galdino, doente mental, instalando um chiqueirador, mas na verdade queria comer alguma coisa que lhe dessem. Como segurança do portão do clube estava o Zé Caboquim, e lá dentro, na gerência do bar, o Sebastião Galça, como todos o chamavam. João Bosco Teixeira, mais tarde médico,
que precocemente faleceu, era um dos clientes do Sebastião. Um dos diretores do clube naquele tempo era o José Aristal Teixeira, telegrafista dos Correios e Telégrafos, e era um exímio no código Morse. Naquela diretoria também fazia parte o Antônio Assunção, comerciante e ex-vereador, Gerardo Barroso, empresário e fazendeiro, Dedé Paixão, ou Ivan Paixão, tabelião substituto do cartório do Registro Civil, e outros, todos participantes da diretoria do Clube Imperatriz, cujo presidente naquele período era o Dr. Antônio Martins de Carvalho. Nas festas do clube, ou noutras tantas, o shot sempre teve seu momento especial nas reuniões dançantes em Itapipoca naquela época, porque desde longas datas sempre foi um ritmo tradicional. O shot, portanto, era imprescindível a cada intervalo maior de tempo entre os estilos variados que eram tocados. Este momento do shot e dos pares que a dança exigia, estavam especialistas no assunto, principalmente as pessoas mais velhas, sendo, contudo, participantes também os mais jovens. Exímios dançadores desse ritmo saltitante, sacudido, de belos gestos e rodadas. O shot se mostrava pungente e contagiante quando acontecia o momento em que o par que dançava junto partia para uma largada, uma rodada e depois, dentro do ritmo, juntava-se no mesmo passo alegre e desconcertante. Havia aplausos para os melhores dançarinos. Foi neste período que o Clube Social Imperatriz fez nomear as suas festas, como, por exemplo, Despedida das Férias, Festa das Flores, Festa da Saudade e outras. Itapipoca, naquela época, já tinha os seus boêmios nos bares tradicionais do centro da cidade, quando os amigos mais abastados se reuniam, era grande a cervejada que, em ocasiões, varava a madrugada. Dentro deste quadro, duas figuras estavam sempre bem-vindas, recebidas, gorjeteadas, bebiam gratuitamente e comiam dos melhores tiragostos. Eram eles o Nenca e o Piticão. Pessoas humildes, mas gostavam de beber. E no meio da bebedeira, eles ganhavam algum dinheiro. Os dois conseguiam alegrar o ambiente na área musical, porque tocavam e cantavam. O instrumento do Nenca era o violão e o do Piticão o pandeiro, que além de acompanhar o ritmo, também cantava. Nenca era exímio violonista e solava músicas difíceis do repertório de Delermano Reis, por exemplo. Nunca foi autorizado, Nenca foi autodidata e dedilhava as cordas com maestria. Então, seguiu tocando e cantando canções próprias para a ocasião. Chão de Estrelas, A Volta do Boêmio e grande número de canções de Lupicínio Rodrigues, assim reunidos, bebendo, ouvindo o dedilhar das melodias tocadas por Nenca e também a voz contundente do Piticão e o seu pandeiro.
Era comum no dia a dia, junto aos amigos, o Piticão se expressar assim, abre aspas, lá em casa é só fuleiragem, fecha aspas, querendo dizer que em casa era só reclamação, porque faltava tudo. Certo dia, a cidade de Itapipoca tomou conhecimento do aniversário do Piticão, cujo nome verdadeiro era José Valmir de Paiva. O Cafita, como fazia costumeiramente nessas circunstâncias, ligou o serviço de alto-falantes à voz da comunidade e bradava aos quatro ventos, anunciando o aniversário do Piticão. A noite caiu e com ela os amigos do aniversariante e o povo em geral foram participar e prestigiar com a comemoração do seu aniversário. A cota da entrada era paga e os presentes dançavam na quadra previamente preparada no botequim, cercado feito com ripas, tendo por dentro tábuas fazendo às vezes de balcão. Era ali que se encontravam as bebidas, ou melhor, as garrafas de cachaça e copos sobre a mesa que ficavam na parte interna do cercado. Debaixo da mesa, enfiada num velho tambor, havia cerveja. Como o gelo já tinha praticamente derretido, as garrafas estavam apenas afogadas na água gelada. O administrador do botequim era da absoluta confiança do Piticão. Chamava-se João Regina, que também era chegado ao vício da cachaça. O samba rolava, o povo dançava e no botequim a clientela comprava cachaça. João Regina, ao servir as doses que eram pagas, o faziam com bastante mesquinhez, ou seja, colocava pouca pinga no copo, cobrando como uma dose, e o cliente reclamava, aspas, seu João, bote mais uma coisinha, fecha aspas. João recolhia bruscamente o copo das mãos do reclamante e dizia, não quer não? A casa quer. E bebia a dose sem pestanejar. Como as reclamações se repetiam e João Regina sempre tomando a mesma decisão, ainda cedo o homem do botequim estava tão embriagado que já não mais sabia atender os clientes e a festa rolava até o amanhecer do dia. Era assim, uma Itapipoca antiga, em que as pessoas se divertiam, mas na verdade tudo debaixo de muita paz. Nós estamos encerrando mais este vídeo, que é a continuação da história do município de Itapipoca. Este vídeo é o número 18 e, como costumeiramente, nós levamos ao teu celular mais um poema. Festa no Clube Social Imperatriz. Diz assim, tempo de nostalgia na Itapipoca pacata. Até rádio era difícil. Em alguma casa encontrar, o que se ouvia era sabiá entonar a sua canção. A graúna e o cupido, disputando sons estridentes, a rolinha tristonha cantava Fogo Pagou. Andava-se sem cuidado nas ruas deste lugar. Com quem a gente falava, o contrário era um só. O comentário era um só. À noite, a festa no clube.
Paulo de Tássio vai tocar. Zé Caboclinho e o Galça montavam o ambiente, tudo ficava pronto, tudo nos pingos nos is. À noite, as mesas no ponto, a iluminação pelo quinha testado, tudo cheirando a limpo, os sócios chegando, ocupando seus lugares. Era lindo ver-se o conjunto começando a tocar. Os pares ocupavam a pista, rostos colados começavam a dançar, boleros ou outros ritmos. Paulo de Tássio fazia o salão se agitar. 248, o tango tinha seu lugar. Agora o shot, coisa própria da Itapipoca. Aplausos aos melhores dançarinos. Rodadas, saias largas, juntadas no mesmo ritmo, Itapipoca via o shot verdadeiro no seu devido lugar. Assim, concluímos mais este vídeo para levar ao senhor e à senhora, para mostrar ao professor e à professora, aos alunos dos 3 graus do município de Itapipoca, para dizer aquelas pessoas que têm curiosidade em conhecer como esta cidade vivia num tempo muito pacato. Pois bem, nós estamos encerrando mais este vídeo e lhes prometendo para em breve lançarmos a continuidade dessa história nesse momento de uma Itapipoca que começava a dar os seus verdadeiros passos no rumo do desenvolvimento. Portanto, agradeço porque você tem acompanhado essa série, agradeço porque você está junto conosco neste projeto e encerro dizendo tudo de bom e que Deus te abençoe.